E pessoal, bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre tipos de análise, ok? Não tem como ensinar em um vídeo só todo tipo de análise para vocês, ok? Eu vou ter que tirar uma semana para ensinar só uma semana só para ensinar outra, ok? Eu quero passar bem detalhado para vocês cada tipo de conteúdo. Então esse vídeo aqui vai ser para explicar para vocês quais são os tipos de análise, ok? Quem sabe vocês até decidam qual você já queira a partir daqui, entendeu? Porque é ideal vocês assistir e aprender um pouco de cada. Aí, a partir do momento que você aprender como funciona cada uma, aí o seu subconsciente mesmo vai escolher qual é que você sente melhor. Você vai ter já uma familiarização ali com aquele que você escolher, que tem tem a análise gráfica, análise técnica, análise probabilística e análise fundamentalista. Eu vou explicar cada uma para vocês, ok? É, eu vou explicar a base de cada uma, na verdade. Não vou explicar como funciona já, entendeu? Mas é o seguinte, como eu falei, são 4 tipos de análise, ok? Análise gráfica, primeiramente, que eu vou falar aqui, que inclusive é a que eu sou profissional hoje, a que eu mais uso é ela. E deixa eu só caçar um ativo que tá pagando aqui. Agora é um horário péssimo, entendeu? Mas vamos passar só o conteúdo mesmo. Análise gráfica. O que é análise gráfica? É você analisar o gráfico, já está dizendo, análise gráfica, a análise do gráfico. Mas todos você vai analisar o gráfico. Mas por que essa tem o nome análise gráfica? Porque você vai analisar os formatos. Aí, como fala de gráfico, você analisa os formatos que a tabela está formando. Como assim? É, as ferramentas que você usa na análise gráfica é essas linhas aqui, ok? Mas depois, com o tempo, com experiência, você nem vai precisar dessas linhas. Você, com o olho mesmo, já consegue fazer a catalogação, entendeu? Como eu já expliquei como funciona cada uma dessas aqui, é o seguinte. Essa linha aqui, você traça um ponto a outro ponto. Tipo um ponto a ponto. E como ela pode ser usada? Ela pode ser usada para traçar uma tendência, entendeu? O que é uma tendência? Na análise gráfica, você vai analisar, observe só como o que aconteceu. Você vê um fundo aqui. Você vê o outro fundo aqui, traçou a linha. O que aconteceu quando tocou aqui subiu, tocou aqui subiu. É um exemplo de análise gráfica. Você analisou a zona de força. Como assim a zona de força? Ela tocou aqui, tocou aqui. Então quer dizer que nessa reta aqui tem uma grande demanda de compra. Quando bate nessa linha, a força compradora ela entra em ação e compra. Quando bateu aqui, lembra, vela vermelha bateu aqui, não precisa ser exatamente na linha, ele tocou na zona aqui. O que que aconteceu? A força compradora entrou em ação e comprou. Essa aqui desceu aqui também, a força compradora comprou. Desceu aqui, a força compradora comprou. Então, o que percebe? Você vê que tem uma zona de força, uma zona que é difícil atravessar, entendeu? É como se fosse uma parede. Para atravessar essa parede, precisa de muita força para atravessar essa parede. Ou seja, precisa de uma força muito grande da força compradora, vendedora para quebrar essa parede, entendeu? E isso vale também para linhas retas. Aqui agora nem tem como traçar direito, mais um exemplo de traçamento aqui. Você pode usar essa linha de tendência que eu acabei de traçar aqui, você pode traçar assim também, ó, nessa exatamente a linha de tendência, que ela é uma linha que não tem fim a partir do ponto que você traçou. Aí, ó, ela não tem fim. Você pode colocar aqui e ela já traça todo o resto, beleza? E para traçar uma linha reta, que é a linha horizontal, você vê um topo aqui, ok? Traçou. Como assim um topo? Ela veio e tocou aqui e desceu. Ah, mas o traçamento não é no pavio? Sim, você pode traçar no pavio e traçar aqui embaixo, no corpo. O que acontece? A partir do momento que ela tocou, você faz a entrada. Se romper, você faz uma segunda entrada aqui em cima. Entendeu? Então, o que seja, o que que você percebeu na análise gráfica? Como é que é? Ela veio, subiu, tocou aqui, a força compradora veio com força, mas quando tocou nessa zona, a força vendedora não deixou passar. É como se fosse uma parede. Então, a força vendedora entrou em ação e fez descer. O que aconteceu? Quando tocou aqui, a sua entrada seria exatamente aqui. Por quê? Porque aqui, quando chega nesse ponto, a força vendedora entra em ação. Então, ela subiu, subiu. Quando tocou aqui nesse ponto, a força vendedora, o que que fez? Entrou em ação, desceu.
Aqui, novamente, ela veio, entrou, tocou nessa zona de força, na parede, e a força vendedora entrou em ação e derrubou novamente. E um lindo exemplo que aconteceu aqui agora foi que aqui tá perto da zona ainda, foi um toque na zona, a força vendedora veio, não deixou passar. Tocou aqui embaixo, a compradora não deixou passar, tá vendo? Isso se chama resistência e suporte. Eu vou explicar isso melhor futuramente, entendeu? Mas é zonas de força, não é linha de força, lembra? Não é linha. Você traça a linha para identificar a zona. Então, você identifica zonas de força. Então, a zona de força é onde você traçou a linha neste caso. Então, onde toca na linha de força para ultrapassar, você sabe que é difícil. Não é impossível, é difícil. Tocou aqui, você vai contra, porque é uma parede, lembra? Bate, volta. Bateu, voltou. E nesse caso que aconteceu aqui, a força compradora teve tanta força que quebrou essa parede. Teve muita força. Ela veio aqui, tocou nessa zona. A força vendedora ainda tentou baixar ela, mas não conseguiu, porque a força compradora veio com toda a força e quebrou. Quando acontece isso, normalmente é por alguma notícia, mas pelo que identifiquei aqui, eu vou passar futuramente como funciona isso aí. Essa vela aqui foi exatamente às 6 horas. E normalmente em ativos, não só aqui tem o JPY, que é o IN, é, quando dá horários exatos, tipo 6 horas, 7 horas, 5 horas, horários exatos, acontece algum pico de vela para cima para baixo, a gente não sabe bem. A gente leva isso como notícia. Eu creio que lá no Japão existe algum tipo de notícia com força de uma em uma hora, nas horas exatas. Então, o conselho meu é não opere quando tiver chegando, exemplo, 17, que aqui você percebe olhando aqui embaixo, que é 6 horas. Aqui embaixo você consegue ver. Então, sempre quando chegar aqui mais ou menos aqui 5 minutos antes, não opere, ok? E 5 minutos depois, até 5 minutos depois não. Depois que normalizou, é tranquilo. Mas enfim, a força compradora veio e quebrou, entendeu? Então, análise gráfica você identificar as zonas. E outras ferramentas. Essa vertical aqui, essa vertical a gente não usa muito na análise gráfica não. Até hoje eu não conheço um tipo de catalogação. Ela traça aqui, normalmente a gente usa para catalogar entradas, entendeu? Tipo, eu fiz uma entrada aqui, essa entrada foi o quê? Foi entrada, deu win. Então você coloca verde. Aí, digamos que você fez outra entrada aqui, mas essa entrada não deu bom, deu loss, você vem e coloca vermelho. Aí você pode fazer esse tipo de catalogação, entendeu? Mas para isso serve para qualquer tipo de análise. Eu estou mostrando isso aqui para vocês que ela não funciona muito aqui para análise gráfica. E linha de Fibonacci também vou ensinar para vocês como funciona, ok? Que é traçamento de zonas com preço já calculado, entendeu? Zona de 50%, de 61%, de 23%, 38% e assim por diante, entendeu? Você percebe aqui que traçou aqui, aí quando a vela veio, tocou na zona de 50, a força vendedora veio e entrou em ação. Ó, zona de 50, eu vou explicar tudo isso aí futuramente, ok? Então, nas gráficas você identificar uma zona que tem força, ok? E vamos para a próxima, análise técnica. O que é análise técnica? A análise técnica ela vai identificar as zonas de força, porém você não vai precisar de você, ok? Na análise gráfica você vai fazer isso, entendeu? Tipo, tem questão de reversão também, um exemplo, criou um fundinho aqui. Eu falei de zona de força muito forte, entendeu? Mas tem zonas de força pequena, exemplo. Então, uma zona de força pequena aqui, o que aconteceu? Você podia traçar uma linha aqui, entendeu? Eu tô falando de análise gráfica aqui, viu? Essa zona aqui fez um bocado de fundo e você viu que tocou, voltou, tocou, voltou, tocou, voltou. A força compradora tá mais forte, a vendedora quer passar, mas não consegue. O que aconteceu aqui? A vendedora veio e quebrou. Ou seja, esse aqui que antes era um fundo, virou um topo. Então o que acontece? Quando tocou no topo, a entrada era aqui, teria dado gain, entendeu? Era uma parede de volta, ela quebrou um buraco aqui, mas não quebrou um buraco aqui. Tá uma parede aqui ainda. Então, ela vai ter que quebrar esse buraco aqui. Então, esse aqui é o famoso pullback. Enfim, tem vários tipos. Futuramente eu vou ter uma aula especialmente só para falar sobre cada tipo de análise e como pegar cada zona, tipo de gatilho, como você vai fazer a entrada, valores, tipo de gerenciamento para cada tipo de valor. Enfim, você identifica zonas, ou zonas grandes, ou zonas pequenas como essa, entendeu? E a análise gráfica, quem vai fazer isso para você é indicador, mas assim, aí você deve estar pensando, então eu vou fazer análise técnica, porque a análise técnica tem os indicadores que fazem isso por mim. Sim, porém a análise técnica ela é muito específica, entendeu? Tipo, olha aqui, você vem nessa função aqui embaixo, como eu já falei antes, tem várias funções.
Você pode escolher qualquer tipo de função dessa aqui, ok? Eu tive que dar uma pausa aqui, mas é o seguinte, você pode escolher qualquer tipo, porque cada uma delas tem uma função. Tipo, essa aqui é identificar o preço de força na sobrecompra ou na sobrevenda. Isso aqui é para identificar o volume. Enfim, cada uma delas tem um objetivo. Não vou ensinar uma por uma. São várias, são muitas. Você vai observar aqui, tem muitas. Muitas. Se fosse ensinar só análise técnica aqui, mas eu vou mostrar para vocês que o que na minha opinião é os melhores, entendeu? Um exemplo, banda de Bollinger aqui, a gente vai fazer uma configuração nela e ela vai aparecer. Eu vou dar só um exemplo aqui, eu não vou configurar, só vou colocar aqui banda de Bollinger, clicar, vou aplicar aqui para você ver o que acontece, ó. Vem umas linhas na tela. O que acontece? Ela vai fazer análise para você. De cara aqui você já vê uma que deu certo aqui, ó, tocou aqui nessa linha amarela, voltou, enfim, ela identifica essas zonas automaticamente para você, entendeu? Porém, são tipo de identificação de zona diferente, entendeu? Você vê que ela não identifica uma zona muito longe, por exemplo, que atrás, tem um fundo aqui atrás, aqui ele não vai identificar, entendeu? É bem específico cada tipo de indicador. Então, análise técnica é indicadores que faz para você esse tipo de análise e você vai entender cada um. Caso você queira saber individualmente sobre outros, você pode pesquisar, mas eu vou passar os que na minha opinião são os melhores, ok? Então, isso é análise técnica. Eu estou explicando bem superficial para você entender o que é, não como usar. Como usar eu vou ensinar depois, ok? Análise técnica é o uso de indicadores para fazer a análise para você e eles vão dar, mostrar para você a hora de você dar a entrada, ok? E assim por diante. E agora vamos falar sobre análise probabilística. Beleza, análise probabilística. O que é análise probabilística? Análise probabilística é simplesmente você fazer as suas decisões, tomar as suas decisões através das cores das velas. Você vai identificar padrões que as velas fazem aqui nas cores, ok? E vai ir contra o padrão, dependendo da análise, ou ir a favor do padrão. Você vai fazer catalogação e ver, ó, tá acontecendo esse padrão, aconteceu 3 vezes aqui e na quarta vez parou. Então, a próxima vez que acontecer 3 vezes, você vai fazer essa entrada para que na quarta vez também pare, porque anteriormente aconteceu isso. É um exemplo, entendeu? Mas as catalogações é através das cores, ok? Você vê aqui tem 3 velas verdes seguidas. E depois da terceira vela verde, vem uma vermelha. Aí, digamos que você faz uma catalogação aqui, ó. Então, quer dizer que depois da terceira vela verde, vai vir uma vermelha. E assim por diante. Isso é um exemplo. Você faz as análises através das cores, entendeu? Você vê, tem aqui duas verdes e uma vermelha, entendeu? Aí você vai catalogar. Bora esperar duas verdes e uma vermelha de novo. Aqui, duas verdes e uma vermelha. Duas vermelhas e uma verde. Vai fazer catalogação de acordo com as cores e vai para um padrão. Não falei aqui exatamente como você faz a sua entrada, não foi bem explicado aqui nem análise gráfica, porque para eu explicar como vai funcionar aqui a análise probabilística, eu teria que fazer a catalogação. Então, não vou fazer catalogação, tem padrão contínuo, padrão alternado e catalogação de ciclo, triplicação e assim por diante. Então, ela é realmente um pouco mais complexa, porém é muito eficaz também. E isso você que vai decidir quando você conhecer todas e decidir qual que você vai usar, ok? E então essa é a análise probabilística. Você vai fazer a sua análise através das cores da vela, verde, vermelho, padrão que identifique, enfim. E a quarta e último tipo de análise é a análise fundamentalista. O que é a análise fundamentalista? Ela é bem específica porque a gente existe vários tipos de site, mas o site que eu uso é o site Investing. Tá abrindo aqui agora. Pronto. Você vai abrir o calendário econômico aqui, deixa eu subir aqui para vocês verem. Pronto. br.invest.com. Você coloca só investing.com aqui, ó, invest.com. Aí quando chegar aqui, você vai vir em ferramentas e calendário econômico. Clicando aqui, ele vai abrir o calendário econômico e vai dar as notícias de hoje. Então, vamos ver aqui. Não vou explicar ao certo como vai ser, porque vai ter aula específica só para isso. Mas, exemplo, ela vai dizer aqui, ó, às 5h30 no GBP, ou seja, na Libra, vai ter uma notícia vai ter uma notícia. Aí agora você vai fazer a análise através desses números aqui, se essa notícia vai ser para valorização ou para desvalorização. Lembrando que isso aqui não é certeza, é só uma análise que esse site fez
e está prevendo que talvez a probabilidade dessa notícia ser para valorizar ou desvalorizar seja muito. Um exemplo, aqui prévio, o prévio é de 48,0. Projeção, o prévio 48,0, projeção para 48,4. Ou seja, esse site que tá fazendo, acho que é bem provável que às 5h30 o GBP vai valorizar, porque vai sair de 48,0 para 48,4 às 5h30 da manhã. Ou seja, aqui você vai caçar a moeda GBP, ok? E vai voltar às 5h30. Deixa eu ver às 5h30 aqui, por exemplo. O que aconteceu nas 5h30. Bora ver se deu certo mesmo. 5h30. 5h30. Aqui. Foi uma lateralização. Foi uma lateralização aqui. Não, não respeitou a notícia lá que eles deram. Entendeu? Bora procurar aqui outra aqui. Eu vou procurar uma que deu certo para ficar melhor a explicação. Pronto, achei aqui. Aqui está dizendo que às 5h30 o GBP, ou seja, a Libra, vai valorizar. Então, você vê aqui, GBP primeiro, então ela é a moeda principal. Então, se ela tiver primeiro, quer dizer que a valorização é para cima aqui. Se um exemplo fosse esse euro GBP, o GBP está em segundo, ou seja, se o GBP for valorizar, esse gráfico vai descer. Porque lembra que eu falei que aqui é o euro está comprando um GBP. Ou seja, se o GBP valorizar, o euro vai comprar menos GBP, porque ele vai valer mais. Ou seja, o gráfico vai descer. Mas quando é ele primeiro, é ele que compra o CAD. Ou seja, se o GBP valorizar, quer dizer que ele vai comprar mais. Então o gráfico vai subir. E lá na notícia, ela disse que às 5h30 ia valorizar. O que você teria que fazer? Fazer uma entrada aqui com inspiração para 5 minutos, por exemplo. Que ia valorizar. O que aconteceu? 1, 2, 3, 4, 5. Teria valorizado e você ganhou. É só um exemplo, viu? Eu vou ter uma explicação melhor no vídeo só para isso. Voltando aqui. Beleza. E assim por diante. E isso foi eu verifiquei o tempo do que já aconteceu. No caso, se eu quiser ver o de amanhã, você vem aqui, ó. Amanhã, notícia de amanhã. Então, aqui tá dizendo que às 1h30 da manhã, no AUD, vai ter uma notícia forte. Por que forte? Porque aqui tem 3 tourinhos, vai ser muito forte. Aqui tem 2, vai ser mais ou menos forte. Só tem um, quer dizer que vai ser uma notícia fraca. Então você tem que ir mais pelas notícias fortes. Né? Exemplo, aqui às 5h30 também no GBP, amanhã, vai ter uma notícia que vai valorizar ou desvalorizar ela. Você vai fazer análise através das notícias. Então isso que é análise fundamentalista. Você analisa através das notícias. E porque eu falei com ela que questão de tempo não é para qualquer um. Porque é o seguinte, tem poucas análises. Ok, aqui 5h30 tem uma, aqui 11 horas tem outra, e aqui às 10h30 tem outra. 3 análises no dia, ok? Então você ia dar só 3 entradas e nem sabe se vai dar certo. Conheço muitos caras que ganham muito dinheiro com análise fundamentalista, entendeu? Você pode usar a análise fundamentalista para ajudar na análise gráfica, um exemplo, 11 horas, deu 11 horas ali, vai acontecer uma notícia. Quando acontece notícia, o mercado fica um pouco doido. Então você para de operar. Então ela ajuda nesse quesito. E assim por diante. Eu passei bem superficial um pouco de cada aqui. E futuramente eu vou passar um pouco mais, ok? Então, esses são os 4 tipos de análise: análise gráfica, análise técnica, análise probabilística e análise fundamentalista, ok? Se tiver alguma dúvida, pergunta no grupo. E como eu falei, se tiver alguma vergonha de falar alguma coisa que você acha que vai ser constrangedor, pode falar comigo no privado, ok? Mas se for algo que você acha que pode ajudar outra pessoa, é importante que você pergunte no grupo que ajuda todo mundo, ok? Então é isso aí, valeu e fui!